Cara, uma aula completaça, mano, pra você aí, falando sobre operadores, as shorthands, né, incremento e decremento, booleanos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa série de JSRN, né? E praticamente aí durante todas as sextas-feiras que a gente vai estar postando vídeos novos aqui no canal. A gente vai estar falando sobre essa série JSRN, que se você não sabe, provavelmente porque você perdeu os vídeos passados, né? Então, nosso dever aqui é te ensinar um pouco de JavaScript para que você consiga dar continuidade aí nos seus projetos de React Native. Como eu vejo que muita gente tem dificuldades, mas não só por causa da tecnologia em si, mas sim por causa da linguagem, certo? Então, galera, se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que apesar de ser um canal voltado para o mobile, e de fato é um canal voltado para o mobile, eu também quis abrir uma exceção para a linguagem JavaScript, para ensinar um pouco dessa linguagem durante aí as nossas 10, 12 aulas, não sei quantas aulas serão, mas eu já deixei aqui abaixo um cronograma de todas as aulas que vão ser tratadas aqui nessa série, beleza? Mas olha, se você gosta de mobile, se inscreva no canal, tá bom? Se você gosta de JavaScript, também se inscreva no canal, beleza? Em breve eu trarei vídeos a respeito de Flutter, né? Isso aí tá mais próximo, tá bem próximo, tá, galera? Eu tô só preparando o cenário pra gente começar a falar sobre Flutter, tá bom? Que é uma tecnologia aí, cara, sensacional, tá bom? Não tô querendo aqui desmerecer o React Native, né? Porque todos sabem que eu trabalho com o React Native, mas o Flutter também ganha em alguns pontos, beleza? E se você é fã de mobile, você vai poder escolher se você quer seguir a sua área com o React Native ou até mesmo com Flutter. Enfim, galera, você vai poder escolher, ou até mesmo com nativo, né? Que é o que eu acabo achando às vezes muito ideal, beleza? Mas galera, então vamos lá, vamos falar hoje nessa aula sobre operadores. E galera, operadores, cara, é algo que você tem que saber e você tem que entender, tá bom? O que que são operadores, tá? São ferramentas ali disponibilizadas, seja para JavaScript, para Python, para Java, Kotlin, seja para qualquer tipo de linguagem, galera. Todas as linguagens praticamente aí tem operadores, tá bom? E aí, galera, a gente tem uma certa divisão entre esses operadores, beleza? Porque a gente tem três tipos, ou eu posso até dizer quatro tipos de operadores, né? Que são, primeiro, os operadores aritméticos, né? Que são operadores que vão fazer alguma realização matemática, então soma, multiplicação, resto, né? E a gente tem um outro tipo de operador, que é o operador de comparação, e um outro tipo de operador que é booleano, e o último, né, que é o de incremento e decremento, certo? E a gente vai falar de todos eles nesse vídeo. Então, bora lá. Então, galera, a gente estava falando sobre declaração de variável e é muito importante que você também tenha entendido o tipo de variáveis. Então, ó, isso tudo está nas aulas passadas. Vai lá e assiste, vai ser muito importante, tá bom? E galera, aqui não vai ser só conteúdo, tá bom? Vai ter uma parte prática também lá no final da série, ok? Então, a gente vai declarar uma variável que é falando sobre operadores aritméticos, né? A gente vai criar uma variável num1 e depois num2. A gente já viu que a gente pode criar uma variável assim, curtinha, né? Ou a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia fechar aqui e criar num2, tá bom? Mas, galera, mais tarde, no final desse vídeo, eu vou estar falando com vocês sobre as famosas shorthands, tá bom? Que estão presentes na linguagem, tá bom? E que é uma forma de a gente simplificar o nosso código, beleza? Então, assim, essa forma que eu estou fazendo é uma shorthand, tá bom? Então, vamos lá. Eu declarei aqui duas variáveis e eu quero que a primeira variável receba, eu vou fazer aqui dentro mesmo. Eu quero que a primeira variável receba 10 e eu quero que a segunda variável receba 30. E aí eu preciso fazer alguma operação
aritmética, né, claro, que vai somar esses dois valores. Cara, como é que funciona isso na programação? Da mesma forma que funciona na matemática, tá bom? Então, olha só, aqui em operadores, eu vou até criar um outro texto aqui embaixo, e aí eu vou passar aqui dentro exatamente a soma de num1 mais num2, certo? E aí a gente vai ver a soma dessa minha variável com essa minha variável. Então, ó, vamos lá, eu vou salvar, e ó, 40. E realmente dá 40, né? Se você pegar aí na sua calculadora, você vai ver que 30 mais 10 ou 10 mais 30 vai dar 40, beleza? Agora, imagina que eu tenho uma outra variável, e aí essa variável ela vai receber uma string, né? A gente já viu tipos de variáveis no vídeo passado. Então, olha só, eu vou criar aqui str igual a JSRN, beleza? Tudo maiúsculo. E aí, eu acabei recebendo esse str, né, com uma string e não como número. O que acontece se eu somar um número com uma string? Você pode até pausar o vídeo para descobrir o que vai acontecer. Pausou o vídeo? Já viu o que realmente acontece? Então, se você viu aí que o resultado é a junção do número mais a string, você acertou. Então, olha só, se eu pegar o número e somar com str, realmente você acertou, ó, 40 JSRN. E galera, por que que ele faz essa soma? Isso aqui é o que nós chamamos de concatenação de string, que é algo que a gente vai falar só lá na parte de string. Mas por que que eu adiantei? Porque, galera, quando a gente está trabalhando principalmente com o JavaScript, as nossas variáveis elas podem receber quaisquer valores. Então, existe uma forma de prevenir isso? Existe, que é a tipagem usando o TypeScript, que é algo que a gente vai falar também mais para frente, ou você verificando se aquele tipo é do tipo string, booleano, enfim, você consegue fazer essa verificação. Então, eu vou tirar essa string porque isso aqui era só para ser um exemplo, mas vocês conseguiram ver que eu consigo somar normalmente, e se eu quisesse remover, ou seja, se eu quisesse fazer uma subtração, eu também poderia só tocar o mais, pelo menos igual na matemática, menos 20. Por quê? Porque, galera, o número 1 é 10, o número 2 é 30, 10 menos 30 é menos 20, tá bom? Se fosse o contrário, ia ser 20. E também, galera, a gente tem a multiplicação, que é esse asterisco aqui, tá bom? A multiplicação não é vezes e nem ponto, tá ok? E sim o asterisco. Para qualquer linguagem, cara, para qualquer linguagem, beleza? Ó, dá 300. E realmente, né? 10 vezes 30, 300. Agora, a divisão de 10 por 30 é simplesmente um barra, ok? A divisão não é aquele tracinho com as duas bolinhas em cima e nem nada assim do tipo, tá bom? É simplesmente um barra. 10 dividido por 30 vai dar 0,33333. É o que nós chamamos na matemática como dízima periódica, certo? E galera, a gente também tem como saber qual é o resto dessa divisão, certo? E como é que a gente descobre o resto de uma divisão? A gente bota porcentagem, beleza? Entre um número e outro. Então, ó, a gente vai ver que o resto dessa divisão é 10, tá bom? Ah, Caio, como é que saiu esse número 10 dessa divisão de 10 por 30? Se você pegar lá um papel e você fizer isso na mão, você vai perceber que quando você divide ali 10 e 30, você vai ver que não tem como meio que dividir ali. Então, você vai ter que colocar zero, certo? E aí, quanto que vai faltar para dar os exatos 10? Vai faltar mais 10, certo? Se você tiver muito confuso, eu vou pegar aqui um papel rapidinho para te mostrar isso, beleza? Então, beleza, eu tô aqui com o meu Jamboard aberto aqui, tá bom? E o que eu vou fazer? A gente vai fazer aquela divisão só para te mostrar o porquê que o valor é 10, tá ok? Então, olha só, eu vou pegar aqui uma caneta mesmo. Vai ficar horrível porque eu não tenho aquele mouse, né, que você escreve com a canetinha e tal. Então,
pode ser que fique bem ruim, mas se você pegar uma divisão 10 por 30, ó, meu Deus, tá horrível, né, galera? Eu sei, tá uma porcaria, mas eu tô fazendo tudo com o mouse, beleza? Quer saber? Eu só vou fazer aqui o quadradinho da divisão e vou pegar o texto aqui, acho que vai ficar melhor. 10 por 30, certo? Vou até aumentar um pouco mais isso aqui, ó. Se eu pegar 10 por 30, o que que vai acontecer, né? 10, obviamente, ele não divide 30, né? Mas olha só, se eu colocar 0 aqui embaixo, olha só. Eu venho aqui e coloquei 0 aqui, ó. Dei 0. Vou até colocar em vermelho, que acho que vai ficar até melhor. Coloquei 0. Beleza. 0 vezes 30 vai dar 0. Quanto que vai sobrar para dar 10? Os exatos 10, certo? Cara, matemática básica, beleza? Então, o que vai restar aqui é 10. Por quê? Porque 30 vezes 0, 0 vezes 30, né? Que tinha que ser 10, não deu 10, deu 0. Só que de 0 para 10, restou 10, beleza? Por isso que lá ele me deu uma divisão inteira, certo? Resultando o resto como 10. Bom, eu espero que não tenha ficado confuso, né? Porque aqui é uma divisão simples. E a divisão, galera, ela é muito útil até mesmo para quando a gente está trabalhando com datas e horas, né? É muito importante porque normalmente, como horas, a gente precisa contar na divisão até o que sobrou, né? Então é muito importante que você conheça esse operador resto, né? E o operador de divisão e tudo mais. A gente também tem um outro operador que é um operador de comparação. E galera, esse operador de comparação, ele vai realizar alguma comparação, né? Quando você compara alguma coisa ou outra, né? Então você vai ter que sempre ter duas variáveis para comparar, né? Óbvio, né? Mas você também pode comparar com três variáveis diferentes, com 4, com 5, com 10, tá ok? E o que acontece? Toda vez que você faz uma comparação, ou que você usa o operador de comparação, esse valor que retorna é um valor booleano. Então, um valor que retorna é um valor do tipo booleano. E a gente já falou sobre os tipos na aula passada. Não querendo me repetir aqui, tá? Mas é importante que você assista às aulas passadas, beleza? Caso, né, galera? Se você, obviamente, já conhece os tipos, você não precisa, né? Mas se você não conhece, é muito importante que você assista. Mas assim como os operadores aritméticos vão devolver um número, né? Olha só, a gente fez uma operação e ele devolveu um número. O operador de comparação, ele vai devolver o quê? Um booleano, beleza? O que é um booleano? Um booleano é tipo binário, né? Então, ele só vai retornar dois valores, true ou false, ligado ou desligado, beleza? Então, se eu partir do pressuposto aqui que eu vou comparar esses dois valores, eu vou colocar assim, ó, número 1, aí eu vou ter que criar uma outra variável, certo? Para comparar esses dois valores. E aí, como esse valor verdadeiro ou falso, eles não vão ser printados aqui. Ah, cara, como é que você sabe disso? Porque esses valores retornados são true ou false, mas não são valores visíveis, certo? São valores booleanos, para a gente comparar uma coisa ou outra, beleza? Apenas para isso, tá? Então, ele não vai aparecer aqui como um valor para a gente. Então, eu vou ter que jogar ele no meu console log. Então, eu vou abrir aqui o meu console log, e aí eu vou comparar o número 1 se ele é maior do que o número 2. Beleza? Assim como na matemática, cara, assim como na matemática, a gente pega o número 1 maior do que o número 2. A gente vai ver, o número 1, ele é maior que o número 2, aí ele vai retornar verdadeiro ou falso. Vou abrir o meu terminal, porque ele vai aparecer aqui embaixo, salvando isso aqui, ó, falso. Vamos ver se realmente é falso, ó. 10 é maior do que 30? Não, é falso isso, né? Agora, 10 é menor do que 30? Vamos ver. True. É menor que 30. 10 é igual a 30? Falso. Para eu fazer uma verificação do valor, eu boto dois iguais. Beleza? Não posso colocar um igual, galera. Não posso. Porque o igual, ele é um sinal de atribuição. Olha só. Aqui eu estou colocando na minha variável número 2 o valor de 30, tá ok? Então, não pode ser
igual. Tem que ser igual, igual ou igual, igual, igual. Pode ser até 3 iguais, tá bom? O terceiro igual vai ser para comparar os tipos. Então, a gente vai ver se o tipo é igual e se o valor que contém neles também são iguais. Eu confesso que eu uso bastante 3 iguais, né? Mas você pode usar apenas 2 sem problema nenhum. Então, agora a gente também tem um maior igual, certo? Que é do tipo false, ou menor igual, que é do tipo true. Por quê? Porque ele vai ser menor, tá ok? E galera, a minha fonte aqui está diferente, mas o que eu estou colocando aqui é o sinal de maior, ou é um sinal de menor, e depois um sinal de igual junto. É que como o meu Visual Studio Code ele está com uma fonte diferente, então ele deixa a minha expressão aqui de um jeito mais próximo da matemática, da forma escrita, né, de fazer, beleza? Então, é por isso que ele está desse jeito. Mas, se você colocar o menor e depois o igual, ele vai ficar como se fosse uma seta mesmo, tá? E a gente também tem um outro tipo de operador de comparação que vai comparar se é diferente. Então, se eu pegar a exclamação, né, o ponto de exclamação, e colocar um igual, ele vai comparar o que ali? Ele vai comparar se o número que está dentro da minha variável 1, ele é diferente do que o do número 2. E realmente, ele é. Olha só, true. E se eu colocar mais um igual, Caio? Ele vai retornar true também, só que a diferença é que ele vai fazer a mesma coisa do igual. Ele vai comparar o valor e mais o tipo, beleza? E aí vocês estão vendo que a gente já está meio que falando um pouco de operadores booleanos, tá bom? Mas os operadores booleanos, eles não são apenas valores. Eles são realmente operadores que vão fazer alguma coisa do tipo verdadeiro ou falso. Mas, galera, os tipos e os operadores booleanos, eles trabalham como o e, o ou, não. São 3 tipos de valores booleanos: o e, o ou e o não. O que quer dizer o e? Quando eu falo que eu quero comparar um número 1 com o número 2 e eu quero comparar o número 1 e ver se ele é diferente de 10, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando mais de uma comparação, certo? E normalmente quando a gente coloca mais de uma comparação, ou seja, eu estou comparando esse com esse e depois eu estou comparando esse com o número 10. Certo? E quando eu estou colocando mais de uma comparação, eu normalmente uso os operadores booleanos, tá ok? E aí, o e vai ser o quê? Vai ser 2 e's comerciais. Então, vai ser um e comercial e um outro e comercial. Mais uma vez, o meu e comercial está diferente por causa da minha fonte, que é diferente aqui no meu Visual Studio Code, tá ok? E aí, galera, quando eu quero fazer essa mesma comparação, só que agora eu quero ver, por exemplo, se o número 1 ele é maior do que o número 2, ou o número 1 é igual a 10. Esse ou aqui, que é a forma escrita de dizer, né, a forma de falar, né, ele vai ser substituído na programação como 2 barrinhas em pés, tá bom? Agora, quando eu quero comparar para ver se o número 1 ele é igual a 2 e eu quero falar que essa expressão aqui, que é verdadeira, eu quero que ela me retorne um valor contrário a ela, então eu boto um sinal de exclamação na frente. Meu Deus, cara, aqui é muito confuso. Pode parecer confuso. Por quê? Porque aqui eu estou te ensinando JavaScript, né? E você precisa ter uma fundamentação ali na programação como uma forma geral, tá ok? Então, é por isso que algumas coisas aqui booleanas você vai ficar meio que confuso. Mas eu vou tentar te explicar um pouco mais detalhado, ok? Então, olha só, imagine que esse valor aqui é verdadeiro. Vamos supor que esse valor que está aqui dentro do colchete, ou do parênteses, é verdadeiro. Quando eu falo que esse valor é verdadeiro e coloco um sinal de exclamação, eu estou negando aquela condição.
Então, se eu falei que isso aqui é verdadeiro, qual é o contrário de verdadeiro? Falso. Então, se eu estou negando o verdadeiro, ele vai ser exatamente o contrário. Então, ele vai retornar o que aqui? Falso. Certo? Então, toda vez que eu quero negar alguma coisa ou fazer uma contradição, eu estou o quê? Eu estou trocando os valores. Então, se aqui dentro fosse falso, o meu ponto de exclamação ia retornar o quê? True. Se aqui fosse true, o meu ponto de exclamação ia retornar o quê? Falso. Beleza? Então, essa é a lógica dos operadores booleanos. Então, olha só. Aqui, ó, nesse caso, é true, certo? Por quê? Porque o número 1 é diferente do número 2. Mas se eu vier aqui e falar que essa expressão aqui, ela é o inverso, então ele vai retornar o que aqui para mim? Falso. Por quê? Porque essa condição aqui é verdadeira. Mas, por eu falar para ele que eu quero negar essa condição aqui, jogando esse ponto de exclamação, ele me retornou o quê? Falso. Ou seja, o contrário de true. Entendeu? Pode ser um pouco confuso, mas aí você pode voltar no vídeo e entender um pouco melhor. E caso você esteja muito perdido, eu aconselho você a estudar realmente o fundamento da programação, né? A programação básica, a lógica ali da própria programação, beleza? E a gente tem, galera, o que nós chamamos também de operadores de incremento e decremento. O que são esses operadores de incremento e decremento? Bom, o próprio nome já diz, né? De incremento. Quando eu quero incrementar alguma coisa, eu pego o valor e somo o quê? Mais um nele. Então, isso é o processo de incremento. E quando eu quero decrementar, é eu pegar o valor e diminuir um. Então, ó, eu vou até escrever isso aqui para você, ó. Incremento é pegar o valor e somar um. Decremento, pegar o valor e subtrair 1. Então, sabe aquele processo que a gente faria no sentido assim, eu vou até colocar aqui para ele retornar, ó. Eu quero que o número 1 subtraia 1. Então, eu estou colocando no 1 menos 1, certo? Que vai ser o quê? 9. Por quê? Ele vai pegar 10 menos 1. Mas se eu quiser usar o operador de decremento ao invés de usar o menos 1, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente jogar menos menos. Que ali, naquele caso, o que ele fez? Ele jogou para 10. Ué, Caio, mas você não subtraiu? Sim. Mas por que ele jogou para 10? Porque isso aqui é um pós-incremento. Então, o React, ele está lendo a variável número 1 e ele está só incrementando, ou melhor, ele só está decrementando, ele só está tirando 1 depois que ele já leu aquela variável. Então, para mostrar aqui, eu vou fazer um pré-decremento, tá bom? Então, eu vou decrementar antes mesmo de ele ler a variável. Então, ó, eu vou tirar daqui e vou simplesmente jogar para o outro lado, beleza? Ah, Caio, tá muito confuso, você poderia fazer isso melhor? Sim, olha só, eu vou até pegar, ó, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar, sei lá, de número, tá bom? E eu vou passar aqui no 1 menos menos. Eu vou pegar esse número 1 e esse número e vou jogar aqui, ó. Ele continua jogando 10 aqui para mim, porque o React, ele faz isso. Ele pega o valor e depois que ele lê, é que ele subtrai, beleza? Mas isso serve para qualquer tipo de programação. Aqui no React, ele só vai ler uma vez e vai decrementar depois. Porém, isso aqui seria a mesma coisa que se eu fizesse número 1 igual a número 1 menos 1, que ele daria 9, beleza? E isso aqui, galera, também seria a mesma coisa que se eu fizesse, se eu tirasse isso aqui e colocasse o menos menos antes dele, beleza? É por isso que é muito comum a galera que trabalha com variáveis puras dentro do React colocar desse jeito e não aqui na frente, certo? Muito comum. Ah, Caio, e para somar mais um? Eu só troco menos menos por mais e mais. Então, ó, vai passar a ser 11, beleza? Então, no React, sempre que for trabalhar com uma variável que número que vai ali incrementar e decrementar, você coloca sempre na frente.
ok? Então aqui tá os operadores de incremento e decremento, ou seja, eu quero somar e quero subtrair um. Isso aqui vocês vão ver mais a fundo na questão de loops, tá bom? E no looping, o looping é o único momento de exceção que você pode colocar na frente, ok? E para fechar teoricamente a nossa aula de hoje, e vai ter um bônusinho no final, tá? Então só quem assistiu até aqui vai pegar o bônus, e aí eu só posso dizer lamento, né? Porque tem muita gente que tem muita pressa de ver os vídeos e de vez de assistir com calma acaba ficando de vídeo e acaba perdendo até o essencial. Porque o bônus, galera, vai ser algo que, cara, pode te ajudar bastante mais lá na frente, beleza? Então, ó, fique atento ao bônus no final, ok? Então, olha só, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre a questão da ordem de precedência. Talvez você tenha trabalhado lá com a matemática e tal, e você tenha reparado que a multiplicação e a divisão sempre são realizadas primeiro, tá bom? Mas olha só, se eu criar aqui, ó, eu quero criar, eu vou até usar um número, e aí eu falo aqui para ele, ó, o número 1 somado com o número 2 dividido por 30 mais 10. Qual vai ser o resultado desse valor? Você pode dar aquele pause para ver, né? Qual vai ser. E vamos lá. Vou salvar aqui, ó. Deu 21. O que ele fez para dar 21? Certo? Ele simplesmente pegou o número 2 e dividiu 30. Então, esse valor que seria 30 dividido por 30 vai dar o quê? 1, certo? E aí, ficou na nossa equação 10, né? Mais 10, certo? E mais 1 aqui, certo? Então, ele pegou 10 mais 10, 20, mais 1, 21. Só que foi isso que eu queria? Não, não é isso que eu queria. O que eu queria? Eu queria que somasse aqui e depois somasse aqui e depois então ele fizesse o meu cálculo da divisão. Só que aí que vem a ordem de precedência, né, galera? Porque como pela ordem de precedência a divisão e a multiplicação e o resto, eles estão sempre na cadeia primária lá em cima. Mas tem uma outra cadeia que é acima de todos, que é os parênteses. Beleza? Então, quando você coloca os parênteses, você está dando prioridade para aquela realização matemática. Então, se eu vier aqui e passar parênteses aqui e depois o parênteses aqui, o resultado vai ser outro. Olha só, salvando aqui, o resultado agora é 1. Por quê? Porque agora sim, eu estou pegando 40 e dividindo por 40. 40 dividido por 40 é 1. Então, você viu, galera, que dependendo de como você vai trabalhar com a matemática dentro da programação, você também tem que levar em consideração as ordens de precedência. Porque se você não fizer isso, o cálculo vai sair totalmente errado. Tá ok? Então, preste muita atenção nas ordens de precedência. E galera, como bônus, eu queria aqui falar sobre as shorthands. Tá bom? O que são as shorthands? São a maneira simplificada de você limpar o seu código, tá ok? E essa forma de limpar o seu código, tá bom? Não é que ele vai deixar o seu código no formato clean code. Pode ser, mas é uma forma simplificada de você trabalhar com o seu código. E se a gente pensar nas shorthands como um incremento e um decremento, a gente também pode falar que eles são um tipo de shorthands, certo? Mas, galera, se eu colocar aqui, ó, eu vou até apagar aqui. E se eu fizesse um seguinte, ó, no 1 ou melhor, mais, vai dar 11, certo? Mas 11 não é o número 1 mais 1? Sim, né? Porque eu estou somando mais 1, certo? Só que isso aqui também não poderia ser escrito de uma outra forma, que também é uma outra forma shorthands, que é o que? É eu pegar mais igual 1. Também ele vai somar 11. E o que é esse mais igual, cara? Esse mais igual é o seguinte, é como se eu estivesse fazendo uma coisinha aqui. Eu vou tirar o parênteses e eu colocasse assim, ó. O número 1, ele vai receber o número 1 mais 1. É como se eu estivesse fazendo exatamente isso, certo? Por isso que ele dá 11 aqui. E, Caio, e se fosse para subtração? Eu simplesmente faria menos igual 1.
e ele vai dar 9. Esse tipo de shorthand é muito utilizado, tá? Ah, Caio, tem só esse tipo de shorthand? Não, tem outros tipos, tá bom? Que a gente pode até conversar durante as aulas são postadas aqui, certo? Mas essa é um tipo de shorthand que eu queria trazer aqui para você, de soma e subtração. A mesma coisa você seria para multiplicação, certo? Que vai dar 10, né? Porque vai ficar 10 vezes 1. Ou até mesmo para divisão, que seria 10 dividido por 1, que daria 10 também, beleza? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Não deixe de deixar o seu like, tá? Isso é muito importante, até mesmo pra me dar ânimo, pra continuar gravando vídeos aqui desse tipo de JavaScript, ó. Cara, uma aula completaça, mano, pra você aí, falando sobre operadores, as shorthands, né? Incremento e decremento, booleanos, tá bom? Então, ó, fortaleça o like já de cara, tá bom? Não deixe pra depois, porque senão você pode esquecer. Porque, galera, cada coisinha que eu falei aqui são pérolas, beleza? Que você vai com certeza aplicar de uma certa forma futuramente ou agora na sua programação, tá ok? E seja ele, galera, usando JavaScript, Kotlin, Java, PHP, qualquer linguagem, você vai se encontrar e vai se deparar com esses tipos de operadores, beleza? Então é isso aí, já me despeço de vocês e espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!